noite, irmãos e irmãs. Nessa noite, o tema da minha mensagem é Abra seus olhos espirituais. Uma mensagem sobre dividindo corretamente a palavra da verdade. Eu estava ouvindo esse mês algumas mensagens que me levou a pensar quando eu comecei a minha jornada em dividir corretamente a palavra da verdade, já faz mais que 30 anos. Eu tinha que desaprender muita coisa que me foi ensinado errado. Eu comecei a tentar dividir corretamente as Escrituras. E para ser honesto com vocês, eu ainda estou aprendendo muito coisas nos últimos anos. Hoje, eu quero desafiar vocês para levar isto a sério. Tem um irmão em Cristo no sul do Brasil que tem um mapa gráfico que copiou de mim quando eu estava dando aulas no Instituto Bíblico em Campina Grande, perto de Curitiba, anos atrás. Um grande abraço, Benjamin, se você está ouvindo. Você tem que entender que há tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. No tempo passado, nós temos o Velho Testamento, os 4 Evangelhos e os primeiros capítulos de Atos. No tempo presente, temos Atos 9, a salvação de Paulo, até o arrebatamento da igreja, de Romanos a Filemão. E no tempo futuro, nós temos os livros de Hebreus a Apocalipse. Tem muitas coisas similares ao programa profético como Israel. A dispensação da graça hoje é o mesmo Deus, o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo, mesmo Palavra de Deus e muitas outras coisas similares. Mas não é a mesma coisa. Tem o programa de Israel e o programa para nós, o corpo de Cristo. E tem que separar os dois para saber quem está falando, por que está falando, o que está falando, para quem está falando, de onde está falando e quando. O programa de Deus para hoje é importante demais para ser negligenciado. Um dos resultados da cristandade negligenciar essa diferença entre esses dois programas é que não está sendo dado lugar que o apóstolo Paulo merece. Ele é considerado um apóstolo de segunda classe pela maioria da cristandade hoje, pelos teólogos que representam as denominações. Mas a Bíblia deixa bem claro, por exemplo, em Romanos 11:13, porque eu vos falo, vós gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço. Deus diz que nós, através das Escrituras, que Paulo é nosso apóstolo. Os 12 não são os nossos apóstolos. Paulo é nosso apóstolo. 1 Coríntios 14, 37 e 38 diz: se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. E se você não crê nisso, você permanece ignorante, falta de conhecimento. Se você não crê nisso, no que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 13:3 nos diz:
uma vez que buscais uma prova que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas poderoso entre vós. Lembra que Paulo foi Paulo quem Cristo salvou em Atos 9. Em Atos 9. Ele foi para a Arábia e por 3 anos teve treinamento para o ministério especial que Cristo tinha chamado ele. Cristo apareceu frequentemente a Paulo durante esse período para revelar esta nova verdade concernente esse novo propósito de Deus para nós, os gentios. Ninguém sabia nada sobre essa verdade no Velho Testamento, ou nos Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou nos primeiros capítulos de Atos, até a salvação de Paulo, em Atos 9. A verdade que Paulo pregou é chamada a revelação do mistério. A revelação do mistério. Paulo está revelando essa verdade para a igreja, o corpo de Cristo. Essa nova revelação é muito, muito importante. Romanos 16, 25 nos diz: ora, aquele que é poderoso para vos estabelecer como segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, não através do programa do reino para Israel, mas conforme a revelação do mistério, mantido em segredo desde o início do mundo. Ele diz: eu estou compartilhando uma verdade com vocês que nunca foi conhecida antes de mim. Ele está revelando isso para o corpo de Cristo. Tem um evangelho novo, uma verdade nova. E essa é a verdade que vocês devem seguir. Paulo falou que a verdade que pregou é a verdade para a sua vida hoje, até você ser levado pelo arrebatamento. Amém? Agora, qual a nova verdade que foi revelado a Paulo por Cristo Jesus, que ele revelou a nós? Em primeiro lugar, é o nome da dispensação em que estamos vivendo. Efésios 3:2 diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada para convosco. Agora, faz 1900 anos que esta dispensação está funcionando. Que me foi dado, Paulo falou. A segunda coisa que foi dada a Paulo, esta nova verdade sobre o Evangelho da Graça. O Evangelho que ninguém conheceu anteriormente. Atos 20 e 24 diz: o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar do Evangelho da graça de Deus. Nós temos um Evangelho hoje que diz, Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras. É tudo pela graça, para que nenhum homem se glorie. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: porque eu vos entreguei, primeiramente, o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Nos diz porque é pela graça. Esta é a mensagem da salvação, as boas novas que nos salva pela graça. Isso explica o que Jesus Cristo tem falado. Realizou o necessário para salvar uma pessoa. Se você crê nisto, você é salvo. O exato momento que você crê, e por causa do que Ele fez na cruz do Calvário por nós. O Evangelho pela graça. E essa nova dispensação precisava de um novo Evangelho. Quando você deixa o programa de Israel, do reino, e vai para o programa da graça, precisa de um Evangelho novo para salvar os pecadores. Um Evangelho que não está ligado ou associado com a nação de Israel. Alô? Mas o que está associado com Paulo e o corpo de Cristo. Paulo falou 3 vezes sobre este Evangelho, que era seu Evangelho, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, revelado a ele pessoalmente por Cristo. Romanos 2,16 diz: no dia em que Deus julgar por meio de Cristo Jesus os segredos dos homens conforme o meu Evangelho. Você acha Paulo convencido por ele dizer meu Evangelho? Não, porque foi dado a ele por Cristo Jesus. É diferente do Evangelho dos 12. É para nós hoje o meu Evangelho que ele revelou a mim. 2 Timóteo 2,8 diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos segundo o meu Evangelho. Esse Evangelho que foi dado a Paulo é diferente do Evangelho do reino, da lei de Israel. Em terceiro lugar, foi revelado a nova verdade do corpo de Cristo. Ninguém sabia nada sobre o corpo de Cristo antes de Paulo. Paulo foi salvo em Atos capítulo 9. 1 Coríntios 12:27 nos diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Corpo de Cristo e seus membros em particular. Efésios 4:12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação de que? Do corpo de Cristo. Paulo é o único que falou sobre o corpo de Cristo. Somente o apóstolo Paulo usa terminologia, o corpo de Cristo. Em quarto lugar, foi revelado a Paulo a verdade sobre o arrebatamento da igreja, nós subindo. 1 Coríntios 15, 51 a 53 diz: eis, aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, antes o último trombeta, porque o trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corruptível seja vestido de incorruptibilidade e que esse que é mortal se revista da imortalidade. Essa verdade sobre sermos transformados, subindo ao encontro com Cristo no ar, é parte do mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. E isso vai ser antes da grande tribulação.
Isso nunca foi conhecido antes. Mas os 12 apóstolos de Israel sabiam apenas sobre o retorno de Jesus Cristo à Terra. Os 12 apóstolos não sabiam nada sobre o arrebatamento. Sabiam somente que Cristo iria retornar no fim da grande tribulação. Nós vamos ser levados antes da tribulação. Amém? Amém. Em quinto lugar, foi dado a Paulo a nova verdade sobre o batismo pelo Espírito. Isso somente acontece aqui na dispensação da graça de Deus. 1 Coríntios 12, 13 diz, porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer seja judeus ou gentios, quer seja escravos ou livres, e todos foi dado beber de um só Espírito. Em outras palavras, há um corpo espiritual em Cristo que nós somos colocados. Quando você é salvo, o Espírito Santo tira você de Adão, sua posição em Adão, e coloca você, batiza você, identifica você no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. É onde você é colocado no momento da sua salvação. E os 12 apóstolos não sabiam nada sobre isso. Em sexto lugar, foi revelado a Paulo sobre a queda de Israel, sendo elas temporariamente colocadas de lado, a cegueira espiritual delas. Pedro, Tiago e João não sabiam que Israel havia sido colocado de lado temporariamente. Isso foi revelado exclusivamente ao apóstolo Paulo. Foi Paulo quem disse a elas que a oferta do reino foi temporariamente colocada de lado e uma coisa nova, o novo homem sendo criado aqui na terra. Em sétimo lugar, foi revelado a Paulo uma nova verdade sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é somente para crentes do corpo de Cristo. Crentes irão ser julgados, recompensados, baseado no seu relacionamento com a revelação dada ao apóstolo Paulo. Agora, essa é uma grande coisa importante. Se você espera ser recompensado quando fica perante de Cristo, vai ser como eu correspondi, segui, criei, confiei e compartilhei a revelação da dispensação da graça. Tá bom? Tem muitas pessoas que fazem coisas boas, mas Deus diz, escute, é seu relacionamento com esse programa do mistério, porque você está nesse programa agora mesmo. Você vai ser recompensado por Cristo se você for fiel. Eu tenho que dar ênfase nessa verdade. Amém? Romanos 2,16 diz, no dia em que Deus julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Em oitavo lugar, foi revelado a Paulo a verdade do ministério do Espírito Santo. Antes de Paulo, elas não sabiam sobre o ministério do Espírito Santo. Antes, o Espírito Santo veio sobre uma pessoa, deu força e saiu.
Nas cartas de Paulo, ele escreveu 13 cartas, de Romanos, Filemão, a obra do Espírito hoje, como ele nos ajuda quando oramos. Romanos 8, 26 diz, porque nós sabemos o que devemos orar, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Como ele nos ajuda quando nós estudamos a palavra, iluminando nossas mentes, como ele nos dá conforto, como ele nos guia, como ele opera em nós poderosamente, como ele vai nos levar para casa um dia da redenção desse corpo. Efésios 4:30, o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Em nono lugar, foi revelado a Paulo a diferença da sua revelação dada por Cristo. O que eu quero dizer? Verdade revelada a ele e separada, diferente da verdade do ministério de Cristo quando ele estava aqui na terra. Quando Cristo estava aqui na terra, ele pregou o judaísmo, ele pregou o reino que foi profetizado a Israel. Estava próximo. Deus somente revelou a Paulo o ministério celestial. Em 10º lugar, a Paulo foi revelado a verdade da igualdade entre judeu e gentio. Antes de Paulo, o judeu era primeiro, era o favorito nos olhos de Deus. Mas a nova verdade dada a Paulo, o judeu é no mesmo nível do gentio. Hoje não há diferença entre o gentio e judeu. Hoje é todo aquele que crê. Romanos 10, 12 e 13 diz, porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Efésios 2, 15 e 16 diz, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos em um corpo pela cruz, mantendo com ela a inimizade. Ambos em um só corpo pela cruz. Porque ele é nossa paz, Efésios 2,14, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede no meio da separação entre nós. Nós sabemos através das cartas de Paulo que Israel não é a nação favorita hoje. Hoje é todo aquele que crê. Depois do arrebatamento da igreja, Deus vai voltar a lidar com a nação de Israel. Em 11º lugar, a nova verdade é que Deus eliminou o batismo de água nessa dispensação atual. Os 12 apóstolos nunca conseguiram separar batismo de água com o evangelho dela. Marcos 16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Atos 2:38 diz, Pedro disse-lhes, arrependei-vos e seja batizado
cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse batismo de água era parte da mensagem dela. O judeu tinha que ser batizado. Mas veja o que Paulo falou em 1 Coríntios 1:17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Hoje, somente o Evangelho que salva, sem água. Efésios 4:5 diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo, é o batismo espiritual. Para hoje, o batismo no Espírito nos coloca no corpo de Cristo. Amém? Por um só Espírito. Em 12º lugar, a verdade dada a Paulo em relação à ceia do Senhor. Podemos ver a diferença da Páscoa que Cristo observou enquanto estava aqui na terra e a ceia do Senhor que foi revelado a Paulo. Mateus 26:26-28 diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos. E disse, tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lo, dizendo, bebei todos dele, porque isto é meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas veja que Paulo falou em 1 Coríntios 11:13, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na mesma noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse, tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois, da mesma maneira, também tomou o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamareis a morte do Senhor até que ele venha, o arrebatamento. Paulo recebeu essa verdade de Cristo. A ceia do Senhor é um memorial, lembrando da morte, sangue, sepultamento e ressurreição de Cristo, até Cristo voltar. Cristo está dizendo, através de Paulo, para que você use como memorial, para não esquecer dele e do que ele realizou por você. Em 13º lugar, outra verdade dada a Paulo é o método de interpretar as Escrituras, dividindo corretamente a palavra da verdade. Para que você não confunde o programa de Israel como o programa para o corpo de Cristo. 2 Timóteo 2,15 diz, estude para apresentar-te aprovado, como obreiro que não te quis se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Divisão correta é necessário por causa da nova verdade revelada a Paulo. Essa verdade precisa ser separada da verdade de Deus para Israel, o propósito que ele tem para Israel. A falha da cristandade
de entender isso tem resultado em toda a divisão entre as denominações que temos hoje e aceita. Elas não seguem Paulo como apóstolo de Cristo hoje. Só o cristianismo tem o Salvador, que ressuscitou vitoriosamente, que venceu a morte, o pecado, e ele está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Em 14º lugar, a Paulo foi revelado a nova verdade da grandeza da salvação. Salvação hoje, na época da graça, é mais rica do que em qualquer outro período. A obra da Trindade em nossa salvação. Quando você foi salvo, mais do que 30 coisas aconteceram na sua vida espiritual. Naquele momento, quando uma pessoa coloca sua fé no Evangelho, salvo pela graça, mais do que 30 coisas acontecem. O 15º lugar é o perdão. Isso é maravilhoso. O perdão de todos os nossos pecados. Perdão total de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Em tempos passados, elas não tinham o perdão total dos pecados. Mas hoje, uma vez salvo, sempre salvo, seus pecados passados, presentes e futuros são totalmente perdoados no momento, no exato momento que você crê no Evangelho. Colossenses 2,13 diz: e quando vós estavas mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, veja bem, perdoando-vos todas as ofensas. Todas as ofensas. É uma coisa boa. Amém? Então, eu fiz uma lista das coisas reveladas ao apóstolo Paulo. Não a Pedro, a Paulo. Em primeiro lugar, é o nome da dispensação em que estamos vivendo. Em segundo lugar, é que foi dado a Paulo essa nova verdade sobre o Evangelho da graça de Deus. Em terceiro lugar, foi revelado a nova verdade sobre o corpo de Cristo. Em quarto lugar, foi revelado a Paulo a verdade sobre o arrebatamento, nós subindo. Em quinto lugar, foi dado a Paulo a nova verdade sobre o batismo pelo Espírito Santo. Isso somente acontece aqui na dispensação da graça. Em sexto lugar, foi revelado a Paulo sobre a queda de Israel, eles sendo temporariamente colocados de lado, e a cegueira espiritual dela. Em sétimo lugar, foi revelado a Paulo uma verdade sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é somente para crentes do corpo de Cristo. No oitavo lugar, foi revelado a Paulo a verdade do ministério do Espírito Santo. Foi revelado a Paulo, em nono lugar, a diferença na sua revelação dada por Cristo. Em décimo lugar, a Paulo foi revelado a verdade da igualdade entre judeus e gentios. Décimo primeiro lugar, a nova verdade revelada a Paulo
é que Deus eliminou o batismo de água nesta dispensação atual. 12º lugar, foi a Paulo, foi revelado a revelação da ceia do Senhor. Em 13º lugar, outra verdade revelada a Paulo era o método de interpretar as Escrituras, dividindo corretamente a palavra da verdade. 14º lugar, a Paulo foi revelada a nova verdade, a grandeza da salvação. Em 15º lugar, foi revelado a Paulo o perdão de todos nossos pecados. Então temos a última revelação dada a Paulo. Em 16º lugar, foi revelado a Paulo a verdade da herança celestial do crente. Uma verdade que ninguém conheceu antes de ser revelado ao apóstolo Paulo. Essa verdade sobre o corpo de Cristo. E nos diz que isso vai acontecer um dia no futuro, quando subirmos. Essa herança é onde Deus nos promete que vamos reinar em glória com Ele. Já pensou? Reinar em glória com Cristo Jesus. Efésios 1,14 diz, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Colossenses 3,24 diz, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Agora, isso é importante. Não confunda sua herança com o Filho de Deus hoje no céu, como a herança de Israel na terra, o reino milenar. Elas não somos os mesmos. Nós vamos reinar no céu. Elas vão reinar na terra. Por que você acha que Ele vai mudar nosso corpo e nos dar um corpo glorificado? Um corpo que vai ter a capacidade, a habilidade de operar, de funcionar no céu. No meio da tribulação, dos 7 anos, 3 anos e meio dos 7 anos, Satanás vai ser expulso do segundo céu para a terra. Durante a primeira metade da tribulação, temos o tribunal de Cristo em relação ao corpo de Cristo. E no meio da tribulação, nós, o corpo de Cristo, assumiremos a posição que Satanás e seus anjos tiveram no céu. Vai ser bom demais. Efésios 2, 5, 7 diz, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Jesus Cristo. Eu creio que vai ser uma coisa maravilhosa, boa, quando estivermos no céu. Somente o Evangelho da Graça salva hoje. Está na hora de defender nossa posição, em que Paulo é nosso apóstolo, não Pedro, não os 12. E a mensagem dada a ele por Cristo Jesus. Moisés foi a porta-voz
de Deus para Israel. Em relação ao corpo de Cristo, Paulo é o porta-voz de Deus hoje. Então eu lhe digo, por favor, o tema da mensagem, abra seus olhos espirituais. Olha para essas escrituras como uma mente aberta. Olha e meditar em todos os versículos que eu mencionei. Na igreja primitiva tinha essa verdade, mas elas perderam. Falsos professores entraram. Mas parece que a divisão correta das escrituras está voltando com YouTube. Você vai me ouvir no YouTube, e internet, Facebook. Parece que tem mais pessoas de graça que dividem corretamente a palavra de Deus, mais pessoas ouvindo essa verdade hoje, mais que nunca. Quando você começa a entender a mensagem da graça, você não vai querer largar. Filipenses 2,16 nos diz, retendo a palavra verdade, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Retendo quer dizer pegar, segurar, não soltar, começa a lhe possuir. Tito 1,9, veja que Paulo falou a Tito, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinado por Paulo, para que seja capaz, pela sã doutrina, mensagem de Paulo, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Se você entendeu esse versículo, vai mudar a sua vida. Agora, uma coisa que é realmente triste para mim, como pastor, é ver pessoas entendendo a mensagem e crendo, e depois deixar por causa da pressão de outras. Por casou-se com alguém que não aceita, por causa de parente, ou para receber um salário maior, ou esteja numa igreja que não prega a graça. Vindo para Recife, eu fiquei conhecido como o pastor que não batiza. Falei, eu acho que tinha razões bíblicas para isso, mas muitos não quiseram nem ouvir. Disseram, certamente ele deve estar ligado a uma seita. Uma das razões de ser tão importante, fica firme nessa mensagem de graça, temos no versículo seguinte, Efésios 3, 8 a 10. A mim, que sou menos do que o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual a comunhão do mistério, a dispensação do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Cristo Jesus, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Depende de nós que os seres angélicos, bons e maus, nós demonstramos como Deus foi sábio, como Ele foi sábio em criar essa mensagem que nunca foi revelado antes. 1 Coríntios 2,8 diz, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, elas não teriam crucificado ao Senhor da glória. Quando Israel diz, não, eu não creio que Cristo é o Messias,
não queremos que Ele reine sobre nós. Deus tinha uma mensagem escondida no céu em si mesmo. E Ele diz, agora é o tempo de revelar esse novo programa que ninguém conhecia antes. E a quem irei ter para falar sobre isso? E ele olhou para baixo e viu um judeu zelote, uma pessoa chamada Saulo de Tarso. E ele diz, Saulo, ele disse, o que farei, Senhor? E Cristo começou a revelar a Paulo essas verdades nos seus 13 livros. Elas são nossas ordens de marchar. Eu amo toda a palavra de Deus, mas diretamente, especificamente a nós, suas cartas sobre o programa do mistério hoje. E é nossa responsabilidade de aprender, de ser fiel a ela e demonstrar aos seres angélicos que Deus é um Deus sábio. Ele não esqueceu da humanidade. E desafio você de aprender essa mensagem. Temos livros, livrinhos, panfletos, mensagens, ensinamentos sobre essa mensagem gloriosa da graça de Deus. Pai, te amamos. Obrigado, nosso Deus, por esse tempo aqui juntos. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado por nossa salvação. Obrigado por tudo que nós temos, tudo que nós somos no seu Filho, Cristo Jesus. No nome dele, nós oramos com ações de graça. Amém.